Senhor. Meus irmãos, muito honrado de ter sido convidado mais uma vez para cooperar com os irmãos aqui no sítio de Cabo, essa congregação muito abençoada, de cada longa data a gente conhece, a gente já veio várias vezes, mas como falou o presbítero Arimar, já fazia um bom tempo que eu não vinha aqui na congregação do sítio de Cabo. Mas graças a Deus, aqui estamos hoje para cooperar. Hoje, no culto de missões, o nosso amado irmão estava falando aqui, sobre a África, que é um continente onde há, infelizmente, há muita miséria. Eu estava vendo recentemente um vídeo de Moçambique, lá na África. A África é um continente muito grande, tem muitos países, tem Moçambique, tem Angola, tem Costa do Marfim, África do Sul, tem a Nigéria. E além da perseguição, além da fome, tem a perseguição também, né? Muitos cristãos chegam a perder a vida por causa do Evangelho. Irmãos, eu gostaria de trazer uma breve mensagem da Palavra de Deus com base no texto que se encontra em Lucas, no capítulo 5 de Lucas, a partir do versículo 1, que diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que ele o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, aliás, no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da prece que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui o título desse texto bíblico é A Pesca Maravilhosa, os primeiros discípulos. Mas eu queria dar um tema a essa mensagem. Quais as características de um verdadeiro missionário, ou de um verdadeiro pescador de homens? Irmãos, eu gostaria de dizer, para começar, que seja pastor, ou diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou líder de mocidade, ou de círculo de oração, ou simplesmente membro ou congregado da Igreja do Senhor, todos são pescadores de homens. Todos devem ser pescadores de almas para o reino de Deus. E nós vemos aqui que o primeiro passo, irmãos, para que a pessoa se torne um pescador de almas,
O primeiro passo é que a pessoa tenha um encontro com Jesus. Sem ter um encontro verdadeiro com Jesus, é impossível o homem fazer algo para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente viu aqui que Pedro, ele havia passado a noite inteira, irmãos, no mar, em alto mar, em águas profundas, tentando pegar peixe para sustentar a sua família. Pedro era o pai de família. Pedro, Tiago e João passaram a noite inteira e não pegaram nada. Irmãos, eles usaram o instrumento correto. Eles tinham barcos, eles tinham redes de pesca, e eles usaram a estratégia correta. Eles foram pescar à noite. Alguém poderia dizer, mas por que eles foram pescar à noite? Por que não foram de dia? Irmãos, isso é uma estratégia de pesca, porque naquela época eles usavam barcos à vela. Naquela época as coisas eram muito atrasadas, não havia a tecnologia que nós temos hoje, e eles usavam barco à vela. Esses barcos, irmãos, eles eram guiados, empurrados pelo vento, e à noite o vento soprava da terra para o mar, e aí o barco ia mais longe. Por isso que eles pescavam à noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Não pegaram nada. Então, irmãos, diz aqui que Jesus, ele utilizou o barco de Pedro para pregar o Evangelho. E depois ele ordenou a Pedro que levasse o barco para o alto mar, para um local mais profundo, e lançasse a rede. Aí ele disse, mestre, nós passamos a noite inteira tentando pegar peixe e a gente não pegou nada, né? A gente não pegou nada, mas o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. E aí quando eles lançaram a rede, diz a Bíblia que aconteceu um milagre. Foi tanto peixe que foi preciso pedir ajuda aos companheiros, que as redes se rasgavam, se rompiam, não aguentavam com tanto peixe. Então, irmãos, o segundo passo para ser um verdadeiro missionário e pescador de homens para o reino de Deus é seguir a orientação de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, não adianta a gente preparar mensagem bonita, não adianta a gente estudar, fazer um curso de teologia para pregar, se não tiver a direção do Espírito Santo de Deus. Se não tiver a direção do Espírito Santo de Deus, as almas não se convertem. As pessoas não se convencem do pecado. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, só o Espírito Santo de Deus é quem pode convencer, né? Se irmãos observem que Jesus não mandou ninguém convencer ninguém, né? A Bíblia diz que quando ele falou assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a todo tempo. O que Jesus mandou foi pregar a palavra. Mas o convencimento do pecador, só o Espírito Santo de Deus é quem pode fazer isso. Então, irmãos, quando Pedro seguiu a orientação de Jesus, ele conseguiu um milagre, uma pesca maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e é necessário também que haja renúncia. É necessário que muitas vezes haja renúncia. A gente observa aqui, né? Primeiro, quando eu li esse texto,
Eu ficava pensando assim, rapaz, eu acho que Pedro ganhou muito dinheiro com essa pescaria. Porque disse que foi tanto peixe, eles eram pescador, deu para a família dele comer, e com certeza ele ganhou muito dinheiro, porque foi muito peixe. Mas a gente observa aqui, irmãos, no final, que Jesus disse assim: de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lembra, irmãos? Pedro, Tiago e João, eles pegaram muito peixe, mas diz aqui na Bíblia que eles deixaram tudo e o seguiram. Eles seguiram Jesus. Pelo que diz aqui na Bíblia, irmãos, eles deixaram os barcos, as redes e o peixe. Entendeu? O peixe ficou para o povo que estava lá. O povo que estava lá fez a festa. Cada um levou peixe para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, para a gente fazer a obra de Deus, é preciso ter renúncia. É preciso ter renúncia. Por exemplo, irmãos, se Deus me chamasse para pregar na África, ou em outro lugar, ou na Bolívia, ou no Equador, ou no Uruguai, ou na Argentina, eu ia ter que renunciar. Eu não podia mais ser advogado. Por quê? Porque a lei lá é outra. A lei que vale aqui no Brasil não vale na Argentina. A lei que vale aqui no Brasil não vale lá na África. E então eu não posso ser advogado lá. Eu tenho que deixar a minha profissão e eu tenho que ir para lá só para pregar o Evangelho. Então, irmãos, muitas vezes é necessário ter renúncia. É preciso abandonar um emprego, uma profissão, para anunciar o Evangelho. Jesus disse: vinde após mim. Ele disse aqui: de agora em diante serás pescador de homens. E levanta os barcos para a terra de tudo e o seguir. Então, irmãos, a vida do missionário, para a pessoa ser missionário, anunciar o Evangelho, tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Não é coisa para todo mundo. Por isso que Jesus disse assim, irmãos: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Por que, irmãos? Porque é difícil. A maioria das pessoas quer pregar em igreja grande, igreja que tem oferta boa, não é assim? Muita gente quer cantar, quer pregar em igreja grande. Tem cantor que cobra cachê. Uma vez veio um cantor para a Brejo do Santo, isso faz tempo já faz 10 anos. Ele veio com 60 mil reais. 60 mil reais, faz tempo. 60 mil reais. Hoje ele não vinha mais com 60, estava com 100. Então, irmãos, mas para ir anunciar o Evangelho na África, ou na Bolívia, ou no Equador, é difícil. Tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Tem que ter amor. Então, irmãos, e outro, irmãos, em muitos países não é necessário apenas pregar o Evangelho, é preciso alimentar o povo. E tem país que o povo passa fome, irmãos. Tem país que o povo passa fome. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Hoje, à vista de muitos países aí, o Brasil hoje é um país rico. Eu fui recentemente um sítio lá em Riacho dos Cavalos, visitar uns tios. Os irmãos sabem, eu sou natural de Riacho. Eu fui para um sítio lá chamado Alto dos Carneiros. Lá eu estou em casa, porque todo mundo é da minha família. Alto dos Carneiros. Irmãos, é calçamento de Riacho até chegar lá. O calçado.
Tudo calçado, não tem na lama, nem buraco. É tudo calçado. Água encanada de energia em todas as casas. E quase toda casa tem ou um carro ou uma moto na porta. Né? Então, irmãos, a diferença é muito grande. Tem país que não tem essas coisas. Tem país que o povo morre de fome. Tem um pastor, que eu estou esquecendo o nome dele, ele está pedindo oferta, está pedindo ajuda pela internet. Não sei se o irmão já viu, ele tem vídeo no Instagram, no Facebook, pedindo ajuda. Ele alimenta uma multidão de crianças, irmãos. É muita criança. Criancinha com roupinhas rasgadas, criança pequena, com a vasilhinha. E tem vezes que só tem feijão, arroz e um pedaço de melancia, né? Arroz, feijão, um pedaço de melancia, né? Aqui no Brasil tem até uma música que diz que arroz com feijão todo dia enjoa. Tem uma música que diz isso, né? Mas lá, irmãos, quando tem arroz com feijão é uma festa. Pois é, então é um pastor, eu esqueço o nome dele, mas ele é lá da África. E ele pede contribuições, porque, irmãos, não é suficiente apenas pregar, às vezes tem que alimentar o povo, tem que dar comida. Então, irmãos, vejam a importância da obra missionária. Por isso que se diz que missões estão no coração de Deus. Por isso que Jesus mandou, irmãos, por todo mundo pregar o evangelho para toda criatura, né? É necessário pregar para todo mundo. Irmãos, Jesus quer que todo mundo ouça o evangelho. Pode ser deputado, pode ser senador, presidente da república, juiz, promotor, advogado, dona de casa, gari, professor, todo mundo precisa ouvir o evangelho. Todo mundo precisa ouvir o evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, colocaram lá um letreiro, né? Colocaram um letreiro em letras gregas, romanas e hebraicas: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Colocaram em 3 idiomas. Romano, irmãos, era a linguagem do governo. Israel naquela época era governado por Roma, né? E hebraico era a linguagem da religião, né? Grego era a linguagem da ciência. Então, irmãos, Deus quer que o evangelho seja pregado para todo mundo, até para o religioso, né? Tem que ser anunciado a palavra, tem que ser anunciada a palavra de Deus. Então, irmãos, como o irmão Zé falou, a gente não pode ir para lá, a não ser que Deus chame, né? Tem uma obra, né? Porque para a pessoa sair daqui e deixar tudo e ir pregar o evangelho na África ou em outro país, pregar o evangelho em outro país tem que ter renúncia e tem que ter coragem também, irmãos, porque muito país tem perseguição. Então, irmãos, mesmo que a gente não vá para lá, mas a gente pode fazer missões, a gente pode contribuir para missões, a gente pode contribuir, a gente pode orar pelos missionários. Então, são formas da gente contribuir com a evangelização, com as missões. Jesus quer que a gente faça missões. Então, se a gente não fizer missões, se a gente não anunciar o evangelho, a gente não está fazendo a nossa parte. Deus vai cobrar de cada um de nós. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Veja, irmão, como é sério.
O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, irmão, Jesus colocou esse dever para cada um de nós. É um dever da igreja. A igreja é a embaixada de Deus aqui na terra. A igreja é a embaixada, irmão. É quem representa Jesus aqui na terra, é a igreja. Somos nós. Irmãos, cada um de nós tem esse encargo, essa obrigação de anunciar o Evangelho. Como foi falado aqui, irmãos, às vezes a gente não prega nem para as pessoas de dentro de casa, isso é uma verdade, irmãos. Às vezes, irmãos, a gente conversa com uma pessoa hoje, quando é no outro dia a gente fica sabendo a notícia: fulano morreu. Fulano morreu, eu conversei com ele ontem. Às vezes, irmão, a gente conversa com uma pessoa e não sabe que é a última vez que está conversando com essa pessoa. E às vezes a pessoa conversa nem com de coisa, mas não prega o Evangelho. Vamos, daí a necessidade da gente se conscientizar e falar o Evangelho, anunciar o Evangelho para as pessoas, dizer que Jesus salva, que Jesus é bom. Certa vez lá em Viagem dos Cavalos, quando eu morava lá, uma mulher muito conhecida se suicidou. Mulher muito conhecida se suicidou. E tem uma cunhada dela lá que é crente. É crente, esposa de um dos maiores comerciantes lá de Viagem dos Cavalos. E eu andei lá. E ela disse: oi, irmão Toninho, eu estou com minha consciência muito pesada, porque eu conversava com a minha cunhada todo dia. Ela era muito doente e eu nunca falei de Jesus para ela. Eu nunca disse para ela que Jesus podia curar, nunca disse para ela que Jesus salva. E agora ela se suicidou e eu estou com minha consciência muito pesada. Irmãos, a gente precisa se conscientizar. A gente precisa evangelizar o mundo. Tem que se preocupar, pensar nas pessoas que estão lá na África, dos países da América Central, do Norte, do Sul, na Oceania, na Europa, na Ásia, na África. Mas, irmãos, em primeiro lugar, vamos pedir a Deus sabedoria para ganhar nossos familiares. Para Jesus. Vamos pedir a Deus sabedoria para ganhar nossos filhos, nossos colegas de trabalho. Irmãos, tem muita gente sofrendo, irmão. Tem gente com câncer, gente que não tem esperança, não conhece Jesus e às vezes morre sem receber nenhuma visita, irmão. Gente com câncer, sem esperança, desesperado, morre e a gente não faz uma visita. Então a gente precisa se despertar, pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria, me desperte, me dê coragem, me dê palavra, porque a gente precisa pedir. Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai se dirigir às pessoas? A gente não pode falar da maneira errada, não. Tem que ter estratégia. Conta-se que certa vez um irmão, ele era muito duro, ele só tinha palavra dura. Aí ele foi visitar uma pessoa com câncer. Aí ele já chegou lá dizendo assim: se você não se converter, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, você é pecador. Aí ele disse que o homem se desesperou, ficou com raiva dele. Se eu estou num sofrimento desse, e você vem aqui dizer que eu vou para o inferno. Aí o irmão saiu, triste, chegou em casa do noivo e disse: Senhor, me dê sabedoria, eu consegui evangelizar aquele homem. E disse que Deus falou com ele. Ele disse: vá, volte lá, mas dessa vez prega a minha palavra,
Diga que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga que eu amo Ele, que eu tenho amor por Ele, que eu quero curar, que eu quero levar para o céu, que eu quero dar paz a Ele, saúde, alegria. E ele foi, levou outra mensagem, e o homem se converteu. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa pedir a Deus as palavras certas, a mensagem correta, sabedoria, entendimento. Jesus disse: quando você for falar diante de rei, diante de governador, não se preocupe com o que vocês vão dizer, não. Na hora o Espírito Santo vai dizer, vai dar as palavras corretas. Então nós temos que pedir sabedoria, direção a Deus, para assim poder levar a mensagem do Evangelho. E de acordo com o que o apóstolo Paulo diz lá no nosso capítulo 1, é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Amém.